Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HomeBio. Bom, meu nome é Maísa, sou graduada em Ciências Biológicas e graduanda em Licenciatura na Unesp de Ilha Solteira. A nossa aula de hoje é sobre os mecanismos de reprodução e contracepção. Então nós vamos abordar um pouco sobre o sistema genital masculino, um pouco da sua anatomia e também da produção de espermatozoides. E também vamos falar sobre o sistema genital feminino, um pouco da anatomia também e da produção de óvulos. Vamos falar também dos tipos de fecundação, um pouquinho da fecundação natural e também da fecundação in vitro e um pouco dos métodos contraceptivos. Então, como eu disse anteriormente, primeiro a gente vai começar falando aí sobre o sistema genital masculino. O sistema reprodutor masculino ele é formado por órgãos internos e externos, como a gente pode observar aqui na imagem ao lado. Eles passam por um lento processo de amadurecimento, e conclui-se na puberdade, aí, ou seja, quando as células sexuais elas ficam disponíveis para originar outro ser. E os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são uretra, pênis, vesícula semianal, próstatas, canais deferentes, epidídimo e o testículo. E a gente vai falar um pouquinho agora. Então, os testículos, como a gente pode observar aqui na imagem, eles são duas glândulas de forma oval e eles são situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo, são 2 testículos, a gente consegue encontrar aí tubos finos e enovelados que são chamados de tubos seminíferos. Nos testículos acaba sendo produzido os espermatozoides, que são as células reprodutoras, os gametas masculinos, e durante o processo chamado espermatogênese, que além também de diversos hormônios. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de espermatogênese no próximo slide. Então, o processo de formação do espermatozoide, como eu disse anteriormente, é denominado espermatogênese. E o principal hormônio que é produzido aqui pelo sistema genital masculino é a testosterona. E ela é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como os pelos, as modificações da voz, dentre outras coisas. Então, agora a gente vai falar sobre o epidídimo, que a gente se encontra um pouquinho mais acima aqui dos testículos. O epidídimos são canais aí alongados que acabam recobrindo posteriormente a superfície de cada testículo e corresponde ao local onde os espermatozoides eles são armazenados. Nós temos também o canal deferente, que a gente pode ver aqui na imagem. É um tubo fino e ele é longo e ele sai de cada epidídimo. Ele passa pelas pregas, pela virilha, através dos canais inguinais, e ele vai seguir a sua trajetória durante toda a cavidade abdominal. E vai circular a base da bexiga e alongar aqui, mais ou menos nessa região. O canal deferente ele acaba recebendo o líquido seminal, que é proveniente da vesícula seminal, que vai atravessar a próstata. E nele vai se descarregar o líquido prostático e vai desaguar na uretra, que é aqui embaixo. Então, ele faz todo esse percurso aqui. E o conjunto dos espermatozoides no líquido seminal e do líquido prostático constitui esperma, ou seja, também o sêmen. Nós temos também a vesícula seminal, como eu disse anteriormente. A vesícula seminal ela é formada por 2 pequenas bolsas, a gente observa aqui, e elas são localizadas atrás da bexiga. E a sua função, sua principal função, é produzir o líquido seminal, que é uma excreção espessa e leitosa, que acaba neutralizando a ação da urina e vai proteger os espermatozoides. Além também de ajudar no movimento dos espermatozoides até a uretra. O líquido seminal ele também ajuda a neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando que os espermatozoides eles morram no caminho até os óvulos.
Então, nós temos a próstata também, a gente vai falar um pouquinho. A próstata é apenas uma glândula localizada sobre a bexiga que produz o líquido prostático, que é uma secreção clara e fluida que vai integrar aí a composição do esperma. Nós temos também a uretra, que é esse canal aqui mais embaixo. A uretra, nos homens, eles vão servir para o sistema urinário e também para o sistema reprodutor. Ele começa na bexiga, de onde sai o nosso xixi, e vai atravessar aí a próstata e o pênis, que vai até a ponta da glande, onde há uma abertura pelo qual são eliminados tanto o sêmen quanto a urina. E é importante ressaltar que a urina e o esperma, eles nunca são eliminados ao mesmo tempo, graças também a uma musculatura da bexiga na entrada da uretra que impede que isso ocorra. Nós temos também, então, o pênis, né? O pênis, ele é um órgão cilíndrico externo e ele possui dois tipos de tecido, que é o tecido cavernoso e esponjoso, e pelo pênis são eliminados a urina e o sêmen. O tecido esponjoso que envolve a uretra e vai proteger o pênis, e o tecido cavernoso, ele vai se encher de sangue, fazendo com que o pênis ele fique maior e duro durante a ereção. E ele vai ficar também pronto para o ato sexual, geralmente levando à ejaculação, que vai ser o processo de expulsão do sêmen. Aí nós temos também a ereção, né, que no entanto não ocorre apenas como a preparação para uma atividade sexual. Ela pode ocorrer também por diversos estímulos fisiológicos, por exemplo, quando a bexiga está cheia ou quando o homem está tendo um sonho à noite. E aí nós temos a espermatogênese. A espermatogênese é o processo pelo qual ocorre, né, a formação dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e que também ocorrem nos tubos seminíferos e nos testículos. Como nos testículos eles são localizados, né, fora da cavidade abdominal, na bolsa escrotal, eles têm que ter uma temperatura aí até 1 grau a menos do que a temperatura corporal, para garantir que eles estejam em uma temperatura ideal para a formação do espermatozoide. Esse processo ele vai se iniciar, né, tanto na puberdade, e ele vai prolongar aí durante toda a vida do homem. A espermatogênese, ela compreende 4 fases sucessivas. Então, nós temos a fase aqui, período germinativo, período de crescimento, período de maturação e o período de diferenciação, que é a espermiogênese. A fase proliferativa ou de multiplicação ou o período germinativo é o início da espermatogênese, que vai ocorrer através das espermatogônias, que são células diploides, que é as 2 Ns, que a gente pode ver aqui na imagem. E elas vão se multiplicar por mitose na parede dos túbulos seminíferos e vão se tornar abundantes. Dentro aqui dessa mesma fase, né, desse mesmo período, nós temos as células de Sertoli, que são localizadas ao redor dos túbulos seminíferos e são responsáveis pela nutrição e sustentação dos espermatogônias. E a fase de multiplicação ela vai se tornar mais intensa, né, a partir da puberdade toda a vida do homem. Nós temos, então, depois a fase de crescimento. Durante toda a fase de crescimento, as espermatogônias elas crescem, ou seja, elas vão aumentar o volume do citoplasma. A partir daí, elas vão se dividir por mitose e vão originar os espermatócitos primários, que são vai originar os espermatócitos primários. E os espermatócitos primários, eles também são 2 Ns, né? Eles são diploides. Depois da fase de crescimento, ou período de crescimento, a gente tem o período de maturação. Nesse período, os espermatócitos primários, eles sofrem a primeira divisão meiótica, né? Originando 2 células filhas haploides, que é N, que são chamadas de espermatócitos secundários. Aqui na imagem a gente pode observar. Como eles sofreram a meiose, né, os espermatócitos secundários eles são haploides, porém os cromossomos ainda são duplicados, e somente
Após a segunda divisão meiótica, os dois espermatócitos secundários originam 4 espermátides haploides, que são N. E por fim, a gente tem a última fase, que é a espermiogênese, né? Que é a fase final, que vai consistir, né, na transformação das espermátides em espermatozoides, que é um processo diferenciado chamado espermiogênese e dividido por 4 fases. Que é a fase de Golgi, que dá um início ao desenvolvimento do acrossoma, que é a formação da cauda do espermatozoide. Nós temos também a fase de capuz, que é o acrossomo que forma a capa de porção maior, né, anterior do núcleo, inicia a projeção do flagelo. Nós temos a fase de acrossoma, que é o acrossoma que se redireciona e cobre cerca de 2/3 de todo o núcleo. E nós temos a fase de maturação, que é a condensação do núcleo e o descarte da porção de citoplasma não necessárias. Então, as mitocôndrias elas vão acabar se originando na base do flagelo e vai garantir a energia necessária para a movimentação desse flagelo. Então, seria a movimentação do espermatozoide. Todo esse processo de espermatogênese pode demorar de 64 a 74 dias. E, ao final da espermatogênese, a gente tem o produto final, o espermatozoide, que é a célula reprodutiva do homem. Ele vai acabar se diferenciando por uma célula móvel, capaz de se locomover e encontrar os ovócitos secundários femininos, o que vai dar origem à fecundação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema genital feminino. O sistema genital reprodutor feminino ou o aparelho reprodutor feminino é um sistema responsável pela reprodução humana. Ele tem diversos papéis importantes, mas o mais importante é a produção dos gametas femininos, que são os óvulos, e eles também fornecem aí um local apropriado para a ocorrência da fecundação. O sistema reprodutor ele é formado pelos seguintes órgãos, né? Que é os ovários, as tubas uterinas, útero e vagina. Os ovários, eles são dois órgãos de forma oval, que eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, como o progesterona e o estrogênio. E nos ovários a gente também tem são armazenadas as células sexuais femininas, que são os óvulos. Assim, durante toda a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo até a tuba uterina, que é o período de ovulação. As tubas uterinas são 2 tubos, né, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, e elas vão unir o ovário ao útero. E a partir disso, o óvulo amadurecido ele vai sair do ovário e vai penetrar a tuba. Se o óvulo ele não for fecundado, né, por algum espermatozoide, vai se formar uma célula ovo ou um zigoto. Se o óvulo ele for fecundado por um espermatozoide ou por um óvulo, ou por uma célula ovo, né, que é o zigoto, se o óvulo... Então, as tubas uterinas são 2 túbulos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento que vão unir os ovários ao útero. E a partir disso, o óvulo amadurecido, ele vai sair, vai passar pelas tubas uterinas e vai chegar aqui até o ovário e vai ficar ali armazenado. Se o óvulo ele for fecundado por um espermatozoide, ele vai formar uma célula ovo, né, ou um zigoto, e ele vai se encaminhar pelo útero, onde ele vai ser fixado e vai se desenvolver, originando um novo ser. Nós temos o útero, né? O útero é um órgão muscular de grande elasticidade, né? Ele chega aí a proporções inimagináveis para suportar um novo indivíduo. A sua principal função é acomodar o feto, né, até o nascimento do bebê, e na gravidez ele vai se expandir, como eu disse anteriormente, acomodando o embrião, que vai se desenvolver até o nascimento. A mucosa uterina, né, que é a parede do útero, ele é chamada de endométrio, que passa por um processo de desescamação durante o período de menstruação. E nós temos então a vagina, que é aqui a parte final. A vagina é o órgão sexual feminino, ele vai atuar como
o canal que faz comunicação do útero com o meio excretor. E suas paredes, elas são franjadas, né, como a gente pode observar aqui na imagem. E ela também, a função delas, né, estão relacionadas à passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual, e também é o principal canal do parto, sendo o local onde sai o nenê, o bebê. E aí a gente vai para a ovulogênese, né? A ovulogênese, também chamada por ovogênese, né, é o processo pelo qual ocorre a formação dos óvulos. Esse processo ele tem início antes do nascimento da mulher, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, mais ou menos aí no terceiro mês de vida da vida intrauterina, e no início da fase fetal, as ovogônias, que são 2 Ns, que são células precursoras dos gametas femininos, eles vão sofrer mitoses, vão se multiplicar, e após o nascimento, por volta aí do terceiro mês de vida, as ovogônias param de se dividir, crescem e vão se duplicar seus cromossomos e vão entrar em prófase 1. A prófase 1 da meiose, né, quando passam a ser chamadas de ovócitos primários, os ovócitos primários, elas permanecem de forma até que a mulher atinja a puberdade. Ao nascer a menina, ela já tem seus ovócitos primários formados no interior de seus óvulos, mas ainda metade deles se degenera ao longo da vida da mulher. E ao atingir a puberdade, né, que é a fase onde a mulher ela acaba tendo aí sua primeira menstruação, em cada ciclo menstrual, um dos ovócitos primários eles vão entrar no período de maturação, lembrando que esse processo ele vai se repetir aí durante toda a vida da mulher até chegar no período da menopausa, que é quando acaba cessando definitivamente os ciclos menstruais. Durante a maturação dos ovócitos primários ocorre o término da divisão 1 da meiose, vai formar células de tamanhos diferentes, sendo a grande delas chamadas de ovócitos secundários, que são as células N, elas são haploides, e outra pequena chamada de corpúsculo polar 1 ou primeiro glóbulo polar, e vai se degenerar após a sua formação. A gente então vai ter os ovócitos secundários, que vai iniciar a segunda fase da meiose, e mais para a metáfase secundária, né, metáfase 2, que vai ocorrer então os chamados de ovulação, no qual o ovócito secundário eles vão ser liberados no ovário e encaminhado para a tuba uterina. Esse ovócito secundário que foi liberado ele é chamado de óvulo, e a sua meiose completará somente quando houver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Quando o ovócito secundário não é fecundado, ele vai se degenerar, né, em 24 horas após ele ser liberado, mas quando ocorre a fecundação por um espermatozoide, o ovócito secundário ele termina a sua segunda divisão da meiose com a liberação e do segundo glóbulo polar, também chamado de corpúsculo polar segundo. E além de formar os gametas, né, a ovulogênese, também está associada às modificações hormonais que vão preparar o útero da mulher para a possível gravidez, e uma delas é o espaçamento da parede uterina para receber um embrião. Caso o óvulo ele não seja fecundado, né, não ocorre a fecundação por um espermatozoide, a ovulogênese ela não é completa, ela não vai terminar o seu ciclo total. E ocorre a descamação da parede uterina, que vai ocorrer a menstruação. Se houver a fecundação do óvulo, não vai ocorrer a menstruação, que vai haver então uma gravidez. E aí nós temos aí a fecundação. A fecundação é um processo de fertilização que vai envolver diversos aspectos, né, até que seja formado o zigoto na relação sexual. Os espermatozoides eles são lançados dentro do corpo da mulher e ele vai começar aí uma maratona até chegar ao óvulo. E os espermatozoides eles são atraídos por algumas substâncias químicas que são liberadas pelo óvulo, e eles vão nadar em busca, né, desse óvulo. Além disso, as substâncias, né, do sêmen eles vão estimular algumas contrações da musculatura do útero,
que vai, juntamente com os movimentos dos flagelos, vão levar os espermatozoides até a tuba uterina. Lembrando que milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal ele é bem ácido, né? Então tem algumas células de defesas prontas para eliminar esses invasores, e no entanto outros milhares são sobreviventes que continuam junto a lutar aí contra as barreiras para que entrem no óvulo, para que ocorra a fecundação. Então, ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, vai acontecer uma reação do acrossoma nos espermatozoides que vai liberar alguns tipos de enzimas digestivas que vão ajudar a dispersar as células foliculares. Quando o primeiro espermatozoide atingir a membrana vitelínica mais interna, vai impedir que outros espermatozoides entrem ali no óvulo e vai iniciar aí o processo de fertilização com a fusão das membranas dos gametas, além também da secreção dos glândulos corticais, que vão formar uma barreira para a entrada de outros espermatozoides. E aí a gente tem um pouco da clivagem do zigoto. A clivagem, né, vai ocorrer depois que ocorre a fecundação, ocorre a clivagem. A clivagem, ela ocorre depois de 24 horas após a fertilização. Portanto, no segundo dia após ter a relação sexual, os blastócitos eles serão formados entre o quarto e o sétimo dia. E se houver a implantação dos blastócitos na parede do endométrio, e vai se dar início aí à gravidez. Caso contrário, ela vai ser eliminada junto com a menstruação e vai ocorrer a nidição, que vai ocorrer por volta da primeira semana da fecundação. E aí a gente tem aí as fases do desenvolvimento do embrião. A gente ocorreu a fecundação, né? O óvulo vai dar formação ao zigoto. A clivagem, que vai dar origem ao estágio de 2 novas células, que depois vai dar origem ao estágio de 4 células, vai formar a mórula, depois os blastócitos, as células inteiras, dando então origem aí ao ser humano. E nós temos também a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é uma técnica que consiste na coleta de gametas para que a fecundação ela seja feita em laboratório e depois da transferência desses embriões, né, para voltar de volta, né, ao útero materno. Então, primeiro ocorre a coleta, né, o primeiro passo é fazer a coleta dos gametas. Os espermatozoides eles são obtidos por meio da masturbação. Alguns homens eles não apresentam aí gametas no sêmen e é necessário, então, preciso que façam uma punção, uma biópsia para retirá-los diretamente dos testículos. Nas mulheres é feita uma indução, né, de ovulação. Geralmente são aplicadas injeções com alguns medicamentos, né, que acaba estimulando a mulher a produção dos óvulos. Mas em casos aí de algumas que não há produção de gametas, ou seja, as mulheres que aí chegaram na fase de menopausas, e alguns homens que não conseguiram fazer a produção dos espermatozoides por algum problema, é indicado que a utilização de alguns gametas que são doados. Depois a gente tem a fase de cultura, né? A fase de cultura, depois de coletados, é feita uma seleção dos espermatozoides e depois deles um óvulo, eles são colocados em uma cultura, como a gente pode ver aqui na imagem. E o processo é idêntico ao ocorrido dentro de um útero. A diferença é que ele vai ocorrer em um laboratório, portanto não vai haver riscos de malformação maiores do que numa fecundação natural, né? Porque acaba tendo vários estudos. E, por fim, depois que ocorre essa fecundação dentro do in vitro, esse óvulo fecundado ele é levado, né, introduzido aí dentro do útero da mulher. E aqui eu vou passar um videozinho para vocês, resumindo tudo isso que eu falei anteriormente. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas.
Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, ou uma luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento só a cama fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Ano passado. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos contraceptivos. Nós temos 4 tipos, né? Nós temos os métodos de barreira, os métodos comportamentais, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos. Para os métodos de barreira, nós encontramos a camisinha. A camisinha ela pode ser tanto masculina quanto feminina. Temos também o método de diafragma, né? Que é uma espécie de capa que ela pode ser colocada dentro da vagina até atingir o colo do útero. E como ele é colocado no colo do útero, esse material impede que o espermatozoide encontre o ovócito. Nós temos também espermicida. O espermicida é uma pomada que vai funcionar como um método de barreira químico.
e ele vai é uma substância, né, colocada no interior da vagina que causa a morte ou imobilização dos espermatozoides. Ele pode ser usado tanto somente só o espermicida, quanto também em combinação com outros métodos contraceptivos. Nós temos também os métodos comportamentais, né? A gente traz aí a tabelinha, que faz a identificação do período fértil da mulher, após uma análise aí de pelo menos 6 ciclos menstruais. Após a realização dos cálculos, há uma determinação do período fértil, e a mulher ela deve evitar aí de ter relações sexuais desprotegidas nesse período. Nós temos também o método de temperatura. O método de temperatura é o acompanhamento diário da temperatura da mulher, e quando se tem um aumento aí de pelo menos 5 graus na temperatura após a ovulação, nesse período a relação sexual desprotegida ela deve ser evitada. E nós temos também o método de muco. A mulher geralmente ela solta um muco durante o seu período fértil. Quando como aqui na imagem, a gente vai pegar um muco, vai pegar na mão mesmo. Quando você abrir os seus dedos e esse muco ele se quebrar, é quando você não está no período fértil. E quando o muco cervical ele acaba se esticando e não haver uma quebra, é que você está quando a mulher está no período fértil. Nós temos também o método hormonal. O método hormonal, a gente tem aí a de pílulas, né, que geralmente a maioria das mulheres utilizam. Então, tem que tomar as pílulas diariamente, no mesmo horário definido por você mesmo. Tipo, uma mulher no período fértil, quando vai tomar uma pílula, ela define um horário, e todos os dias, naquele mesmo horário, ela deve tomar a pílula. Nós temos também a injeção de anticoncepcional, que vai agir da mesma forma que a pílula, só que em vez de você estar tomando aí diariamente, as injeções elas devem ser tomadas a cada 3 ou 6 meses. Nós temos o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, que é um método mecânico, né, e ele é caracterizado por um dispositivo em formato de T. E ele é feito tanto de cobre, ou também ele pode possuir alguns hormônios. Se o DIU ele for de cobre, ele vai promover apenas uma ação contraceptiva, e vai liberar alguns íons com a função de impedir que os espermatozoides cheguem ao útero. E também temos os adesivos anticoncepcionais. Os adesivos anticoncepcionais é colocado geralmente na parte das costas, né, ou no braço, e esse adesivo ele vai acabar liberando aí alguns hormônios, como esterona ou progesterona, que é alguns hormônios que a pílula e também as injeções anticoncepcional acabam trazendo em sua composição. E nós temos também os métodos contraceptivos cirúrgicos, que temos a laqueadura, que acaba cortando, né, as tubas uterinas, fazendo com que o óvulo ele não chegue, o ovócito, desculpa, não chegue aqui na parede do útero. E também temos a vasectomia. A vasectomia é quando corta o canal deferente do homem, onde passa o espermatozoide. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de todos. Qualquer dúvida é só deixar, né, as suas dúvidas aqui embaixo ou enviar pra gente pelo direct do Instagram, que é o @homebionesp. Beijinhos e até mais.